Eu testei mais de 100 aplicativos para aprender idiomas que usam inteligência artificial e eu descobri 5 que você com certeza vai querer usar. Se você não quer perder nenhuma das dicas que eu dou aqui, aliando a produtividade e a sabedoria moderna, toca abaixo aí para você se inscrever no canal. Muito bem, existem vários aplicativos que hoje usam inteligência artificial ligada ao aprendizado de idiomas, mas muitos deles são muito ruinzinhos, uma interface ruim, às vezes a ligação com a inteligência artificial também não é legal e a ideia por trás do aplicativo não é legal. Eu testei vários e separei 5 nesse vídeo. Agora, se você sabe de algum que você achou interessante e tem usado, deixa ele nos comentários aí que pode ser que eu venha testar e comentar no próximo vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá pro primeiro aplicativo que eu quero te mostrar essas ferramentas. Bom, e a primeira ferramenta se chama Trance. Eu deixei todos os links das ferramentas aí na descrição em ordem. E essa é uma ferramenta muito inteligente, porque ela usa inteligência artificial em várias partes do aprendizado. Por exemplo, você pode treinar a sua fala, como essa ferramenta que eu vou mostrar agora, e você também pode colocar várias legendas no YouTube, chamar dicionários. É bem interessante, eu vou te mostrar algumas das características e usos que essa ferramenta traz. Vamos ver a primeira, treinar a fala. O que você faz é você seleciona o idioma que você está aprendendo e depois você vai aqui no centro de aprendizado deles e escolhe dos guias de fala. E como é que funciona? Você pode escolher um sistema de fala que você conversa com ela e ela te dá um exemplo de resposta, ou que você conversa livremente. Eu vou dar um exemplo de que você fala e ela te dá um exemplo de resposta e você fala lendo aquilo que ela te mandou falar e ela vai corrigindo você. É bem interessante esse esquema pra gente treinar nossa fala. Muito bem, então vamos lá. Eu vou colocar em Start aqui e depois eu vou te mostrar como é que você instala e outras características dessa ferramenta, tá bem? Primeiro dá uma olhada como ela funciona. Então, escolhi aquela característica lá pra gente fazer uma entrada de admissão em uma universidade. Vamos falar com essa inteligência artificial. Vamos lá. Hello, welcome to our university. Can you please introduce yourself? Se você não sabe o que ela acabou de falar, você pode pedir a tradução aqui, certo? Mas ele já acabou de dar um exemplo aqui daquilo que você tem que responder, certo? Então o que eu vou falar? Eu vou clicar aqui para ou ouvir esse negócio aqui, ou eu vou clicar aqui para falar com o meu microfone e daí ele vai corrigir, ver se eu falei de uma maneira certa, ok? Então vamos lá. Sure, my name is John Smith. I'm from New York City and I just graduated from high school. I'm excited to be here for the interview. Muito bem. Sure, my name is John Smith. I'm from New York City and I just graduated from high school. Beleza, I'm 97. Excited to be here for the interview. Muito bem. E aí, o que a gente faz? A gente pode dar um pra frente pra gente continuar conversando, certo? Então, Great to meet you, okay. John. Vamos ver. Can you tell me why you chose our university? Certo? Então ele vai te dando exemplo de resposta, de novo, mais uma vez, aquilo que você precisa falar. E aí sempre quando você precisar ouvir de novo, você pode clicar nos botõezinhos lá em cima e continuar falando. Bem interessante essa ferramenta, acho que vale muito a pena você testar. Ela tem algumas outras funcionalidades que eu quero te mostrar rapidamente também. Primeiro eu quero te mostrar como é que você instala ela. Você vai entrar no linkzinho da descrição, vai aparecer essa página, você vai em download, escolhe o seu navegador, ela funciona sobretudo para o seu computador, mas também funciona no celular se você baixar ela no teu navegador do celular, tá? Mas você vai ter que usar, por exemplo, o Chrome no teu celular. Você escolhe o navegador que você usa, que neste caso eu estou usando o Google Chrome. Você vai ser redirecionado lá na Chrome Store e você clica para instalar. O meu vai estar escrito remover, mas é só instalar no Chrome, muito simples. Depois, quando você tiver a ferramenta instalada, o que você vai fazer? Por exemplo, se eu estivesse lá num vídeo do YouTube, a ferramenta vai ficar aparecendo lá em cima no seu navegador. É um negocinho roxinho que está aparecendo lá em cima. Outras funcionalidades, para além daquela ali que eu acabei de te falar, que você pode ir conversando com a inteligência artificial, é essa daqui. Todos os vídeos do YouTube ou filmes da Netflix, ela tem um botãozinho aqui, você clica e ela coloca as legendas para que você possa ir entendendo o que a pessoa está falando e com as traduções, tá vendo? Tem todas as traduções do português aqui embaixo. O que eu achei interessante é que você pode usar vários modos desse daqui. Por exemplo, o modo teatro, em que ele aparece aqui em cima, o vídeo e as duas legendas embaixo. Você pode também escolher esconder as duas legendas ou deixar apenas uma legenda, por exemplo, só a legenda da tradução ou só a legenda primária, que é neste caso aqui o inglês, porque o vídeo está em inglês. E funciona para vários idiomas. Eu achei bem interessante essas funcionalidades. Ele também conta com vários dicionários pop-ups também. Por exemplo, você não tem certeza do que significa essa palavra. Você leva o mouse em cima, ele já te explica o que é. Você pode clicar nela aqui, inclusive, e pedir explicação da inteligência artificial se você clica aqui em OpenAI. E ele vai te explicar cada uma das palavras e em contexto, certo? Essa é uma inteligência artificial bem válida, acho bem interessante ela. Se você quiser,
testá-la, eu deixei aí embaixo o linkzinho da descrição e também deixei um vídeo, fiz um vídeo extenso mostrando várias outras características dessa inteligência artificial. Acho que esse aplicativo vale muito a pena. Vamos lá para os próximos. Muito bem, a segunda ferramenta também é bem interessante, se chama ARPA AI, como você está vendo aí. Você vai entrar no site deles, que é arpa.ai, você vai também instalar no seu navegador, também funciona no celular se você instalar no seu navegador. Feito isso, o que você pode fazer? Quando você está no seu computador ou até mesmo no celular, você aperta Alt A, ou você lá no celular, você chama ela pela extensão, e o que ela faz? Ela traz inteligência artificial em qualquer lugar. Lembra daquele vídeo que eu tava vendo? Você pode pedir um resumo, por exemplo, você chama ela no Alt A, no computador, por exemplo, e você aperta um /summary para ele fazer um resumo daquele vídeo. E você escolhe qual tipo de resumo você quer. Por exemplo, quero uma lista de emojis. Ele vai ir criando um resuminho curto em uma lista de emojis sobre aquilo que é o conteúdo, certo? Aqui, ó, o vídeo é focado nos fatos de engenharia fazenda do RMS Titanic, etc. Isso é interessante para quando você começa a aprender o idioma, antes de você ver alguma coisa, você saber sobre o que é o vídeo antes de começar a consumir aquele conteúdo. E já que você pode fazer isso em qualquer página da internet, isso se torna uma mão na roda. O que ele faz também é corrigir frases ou traduzir. Você pode selecionar uma frase, por exemplo, em qualquer idioma, ele abre uma barrinha lá embaixo, você pode clicar aqui em traduzir. Ele abre a janelinha e traduz a frase para você usando o ChatGPT, tá bom? Então ele copia e coloca de que maneira você está estudando sua compreensão de idioma japonês, certo? Que era certamente o que eu tinha colocado aqui nessa frase. O que é interessante também, você pode pedir para ele corrigir as suas frases. Aqui tem umas frases que eu escrevi e como você pode fazer isso? Você copia uma frase inteira, abre a janelinha mesmo no Alt A, você dá um /language, até aparecer esse Language Buddy, você clica nele, e ele vai aparecer algumas opções. Você clica Grammar Check, que é checar a sua escrita, e você cola, e ele vai fazer uma análise de todos os seus erros e como você deveria ter escrito da melhor forma possível. Isso é bem interessante, evita você ficar gastando dinheiro com corretor ou nativos. Algo muito interessante, que ele não achou nenhum, infelizmente, mas se eu pegasse outro aí, certamente ele ia encontrar vários erros naquilo que eu tinha escrito, certo? Se você entra em alguma página, por exemplo, que você pode fazer também é pedir um resumo daquela página. Por exemplo, o que é o Google Awards? Imagina que você está aprendendo inglês e quer saber o que, né? Como a gente fez um resumo desse vídeo do YouTube, dá para você fazer resumos de página também, ou seja, antes de você ler um artigo, você sabe sobre o que é, dá um /summary, ele vai te responder o que é, você pode, por exemplo, um relatório, e ele vai te responder em português sobre o que é aquele artigo, antes de você começar a ler, você já tem uma ideia geral sobre o conteúdo. É bem interessante, ele leva o ChatGPT e outras inteligências artificiais para onde você for navegar na internet. Isso se torna muito fácil, uma ótima ferramenta completamente grátis para você aprender idiomas. Bom, esse outro app aqui é muito interessante e você pode usar ele de duas maneiras. Ele é completamente grátis. Primeiro, você só ter uma conversar um pouquinho com ele. Infelizmente você não pode falar e ele te ouve como aquele primeiro app, mas esse aqui ele tem uma ideia muito interessante de manter a conversa rolando, mas você pode ouvi-lo. Então, como você pode ver aí, ele acabou de me pedir o que eu gosto de fazer in your free time, no seu tempo livre. Vou dar respostas secas e vou também colocar o meu fone pra gente ouvir as respostas dele, como ele mantém a conversa rolando. E essa é a primeira maneira que você tem para usar ele, eu achei bem interessante. Vou colocar Read Books. Vou mandar e vou ativar o áudio dele aqui, quero colocar essa terceira voz que eu acho legal. A bookworm. A bookworm. So cool. What genres are you into? And what have you been reading lately that you're excited about? Você pode pedir para ele baixar o nível do inglês também, mas eu vou manter a conversa rodando. Vou responder secamente de novo, Dune, né? Que eu vi o filme recentemente, fiquei com vontade de ver o livro. Oh, solid choice. Frank Herbert's epic sci-fi series is a classic for a reason. The world building is just so rich and intricate, and the exploration of power and politics is deep and fascinating. And you gotta love all the sandworms and spice. What's your favorite thing about the series so far? Legal, né? Então essa primeira maneira de usar essa inteligência artificial é bem legal. A segunda maneira que você pode fazer é fazer perguntas para ela, por exemplo, de gramática, alguma coisa que você não está entendendo. Por exemplo, eu falo top português, mas quero aprender inglês. Me ensine o get, tá? O que você pode fazer é pedir para ele te ensinar as coisas do inglês também. Pelo fato dele ser essa inteligência artificial que tenta manter a conversa sempre rodando, ele vai sempre te pedindo, sempre dando informações da maneira mais simples possível. Adorei essa aqui, para você tirar dúvidas também de gramática, palavras, vocabulário e estruturas, tá bom? Então duas maneiras que você pode usar, uma só para você bater um papo e ouvir ele, e outra para você tirar dúvidas, valeu? Bom, uma outra ferramenta muito interessante é essa aqui, OpenAI Translator, que traduz usando inteligência artificial. Você clica ali para usar a extensão do navegador, instala ela no seu navegador, depois que você instalou, você tem que configurar de uma maneira bem simples. Vou colocar ela lá em cima, você clica nela aqui, em qual negócio você quer usar.
vou deixar OpenAI, que é basicamente o ChatGPT, só que vou colocar aqui, ó, ChatGPT Web, tá? Para ele não precisar necessariamente usar um API, tá? Vou deixar o 3.5 aqui normal, traduzir e pronto, certo? Vou deixar tudo isso aqui, rodo lá embaixo até dar um salvar. Eu vou salvar e pronto, ela já tá pronto. Vai colocar inglês para... Aqui ele vai, né, colocar o chinês, mas eu vou colocar aqui o português, tá? Inglês para português. Pronto, ela tá pronta para você usar. Você pode ir em qualquer site, por exemplo, esse aqui, que é o chat que a gente estava falando anteriormente na inteligência artificial passada. E como é que ela funciona? Você seleciona qualquer texto e você clica no botãozinho que aparece depois e ele vai traduzir para você imediatamente. Ah, aqui ele traduziu pro chinês porque eu não coloquei português, tá? Eu coloquei português e esqueci de salvar. Então deixa eu colocar para traduzir pro português aqui. Pra você ver como é que funciona. Português, muito bem. Aí ele vai traduzir tudo que você precisa, tá? Ele vai estar traduzindo do idioma que você selecionou aqui para outro usando inteligência artificial. Isso aqui é muito interessante, não usa token nenhum, porque ele está usando a versão web do ChatGPT, tá bom? Muito interessante, valeu? Muito bem, essa última ferramenta é muito interessante. O que ela faz? Sabe quando você está com vontade de ler um artigo, mas é muito chato você ficar lendo? Você, na verdade, gostaria de escutar aquele artigo? Essa aqui não apenas transforma os artigos em podcast para você ir ouvindo, como ela adiciona vozes de outras pessoas como se eles estivessem conversando, fazendo perguntas e respostas. E o mais interessante, ela deixa a linguagem mais simplificada. O nome do app é Recast. É muito interessante, aqui tem alguns que eu dei uma olhada na página inicial deles, já tem um aplicativo, tá? Se eu não me engano, o aplicativo tem pro iOS, não tenho certeza se tem pro Android ainda o aplicativo. Mas se você usar no navegador, como todos os outros que eu recomendei, eles vão funcionar. O que você faz para usar se você tiver um artigo, por exemplo, como esse aqui, da Google Awards, que eu tava lendo anteriormente? Você abre o artigo que você acha interessante, você clica na lontrazinha que você instalou o aplicativo lá em cima, eu vou até mostrar a lontrazinha pequenininha aqui. Essa daqui, você clica nela, depois que você clicar nela, você manda um recast. E o que ele vai fazer? Ele vai processar todo esse podcast e aí você vai lá ouvir ele. Eu vou colocar lá pra gente dar uma olhadinha como é que funciona. Daqui a pouquinho que provavelmente vai estar pronto. Eu acho que não é automático. Eu vou pausar e vou voltar pra te mostrar como é que funciona pra gente ouvir aquele artigo que a gente acabou de criar, valeu? Bom, eu acabei de receber um e-mail do Recast falando que o artigo que você submeteu pra gente não faz parte do Free Tier Plan, você não pode usar, é completamente de graça. Shame on you, não gostei disso. Eu acho interessante você dar para as pessoas várias fontes de onde você pode tirar os artigos, eles têm uma limitação, então só para os artigos, né, para os sites de artigos e revistas mais famosos pro plano grátis. Se você quiser submeter algo de um domínio, por exemplo, do Google Awards ou algum outro domínio que é menos conhecido, você vai ter que fazer o upgrade. Não gostei, não gostei disso. Quase não ia falar da ferramenta por conta disso, mas eu acho tão interessante que eu mesmo assim vou comentar. O que ela faz? Ela pega um artigo, resume e deixa no formato podcast. Por exemplo, eu peguei um da comunidade, a comunidade que fez esse daqui. Vamos dar, e é sobre 1000 prompts que a pessoa testou. Daí o que ela faz? Ela cria como se fosse um podcast. A pessoa escreveu um artigo normal e ela vai ler o artigo, resumir e fazer como se fosse um podcast. Veja só, ela vai começar com a voz masculina, depois vai começar como se fosse uma mulher e um rapaz conversando. Vamos escutar só um pouquinho pra você ver. Ó, introdução, certo? Aí, ok. Eu vou passar pra frente. Você não precisa saber todas essas técnicas. E disse de onde é o artigo. Okay? Vou passar pra frente, ele tá fazendo. Eu vou passar pra frente porque ele tá fazendo um resumo, tá? And provides 10 techniques to improve prompt design. Let's listen in. So the article we're discussing today is called I Scanned 1,000 Plus Prompts, so you don't have to need to know techniques. Entendeu? Então o artigo que a gente vai discutir é isso, Deixa eu passar pra frente pra ver se ele vai pro próximo... It's all about how to effectively design... Pro próximo rapaz que vai falar, deixa eu passar aqui. And the author of your AI models and toxic language outlines the 10 most important prompting approaches. They will be... Eles conversam como se fosse um podcast. Eu achei bem legal. Infelizmente, o plano grátis não deixa você puxar artigo de qualquer lugar. Tem que ser dos sites mais famosos, como, por exemplo, New York Times, esse tipo de coisa. Infelizmente, se você quiser ainda testar mesmo assim, eu acho que vale muito a pena para os sites mais famosos. Se você quiser fazer o upgrade, vai lá. Mas o upgrade eu não tenho nada de afiliação com ele. Coloca a mão na carteira e vai pra frente, tá bom? Eu sou Elias, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar aí, valeu?